Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, né? Nós vamos meditar um pouco da palavra de Deus, né? Que se encontra no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Vamos ler a palavra de Deus e em seguida entrar em oração para assim agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Livro de Gênesis, no seu capítulo 1, que fala sobre a criação dos céus e da terra e de tudo o que nela existe. Olha que palavra bonita. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 fala: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e a noite, né? E as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã. E o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expressão no meio das águas, e haja a separação entre as águas e as águas. E fez Deus a separação e fez entre as águas que estava debaixo das expressões e as águas que estava sobre as expressões. E assim foi. E chamou Deus a expressão de céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. No versículo 9 ao 10, nós vamos até o 10. E disse Deus: ajunte-se as águas de, da porção seca. E assim foi chamado Deus a porção seca terra, e ajuntamento das águas chamou mar. E viu Deus que era bom, né? Até aí, nós lemos o versículo 1 ao versículo. Nós lemos o capítulo 1 ao versículo 10. Mas o que me chamou a atenção, né? Nesse capítulo, é interessante. Eu ia abrir aqui a Bíblia e ia ver outro versículo, outro capítulo, mas Deus mandou eu ler aqui em Gênesis, né? Para ver e para ouvir ele falar. No título da mensagem ele já diz assim: a criação do céu e da terra e de tudo o que nela existe. Então a Bíblia diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Se você observar aqui, primeiro ele criou o céu e depois a terra, né? Criou o Senhor Deus o céu e a terra. Antes de criar a terra e as demais obras, o soberano Deus estabeleceu o céu. Por que essa conclusão? Porque se você ler aqui no primeiro capítulo, ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então primeiro vem o céu e depois a terra, né? E isso nós pode imaginar, né? E aprender também na palavra dele, que o céu e a terra, né? Deus, ele criou o céu e depois criou a terra, né?
E as demais obras, o soberano Deus estabeleceu o céu. Esse princípio daria sentido a toda a criação, né? Pois tudo se desenvolvia e estaria sujeito à lei celestial, né? E estabelecida, né, por ele. Seria impossível existir paz, né, e harmonia, né, no planeta se o controle e a intervenção do reino celestial. Isso mostra que se o ser humano, né, concentrar, né, a sua boca no hábito material e desprezar espiritual, estará é, fadado, né? Fadado à ruína, fadado à ruína, né? Quando nos voltamos para o Criador, né? O céu e estabelecido no nosso seria por intermédio do Espírito Santo. Assim passamos a viver na terra a vida abundante que ele prometeu. Então, o que é que eu vejo e que aprendo nessa palavra aqui? Que tudo, primeiro, tem que passar por Deus, né? Porque foi ele que criou os céus e a terra. E hoje as pessoas às vezes querem fazer as coisas de outras formas, né? A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, né? E fala que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, se você observar aqui na palavra de Deus, no versículo 2, fala: E a terra era sem forma e vazia. Não havia ninguém sobre a terra. Ela era sem forma, não tinha forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E ouvia luz. Ouviu luz, né? E viu Deus que era boa a luz, fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Então há uma separação aí. Quem está na luz e quem está nas trevas. Quem está com Jesus e quem está contra a Jesus. Porque para encurtar essa mensagem, sabemos que Deus é luz. Deus é a luz, irmão. Então, se você quer continuar na luz, vocês têm que estar com Jesus. Aí pergunta, mas por que que você tirou essa conclusão que Deus é a luz? Porque você pode ler aqui na Bíblia, a Bíblia mesmo diz: a terra era sem forma e vazia, e havia, né, trevas sobre a face do abismo. Aí vem uma parte boa. E o Espírito de Deus se moveu sobre, né, a face das águas. Ele não se moveu. Observe, aqui no versículo 12 fala, para nós entender essa parte onde eu quero chegar. A terra era sem forma e vazia, e havia
né? Trevas sobre a face do abismo, né? Do abismo. Quando Jesus surgiu, ele não surgiu no abismo e nem na terra. Ele surgiu nas águas, né? Porque a terra era trevas. Então não tinha como Jesus aparecer na terra ali, era trevas, o abismo, né? Então ele se moveu nas águas. Aqui diz, ó, é, do abismo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Aí você olha aqui que Deus fez também uma separação entre as águas, né? Aqui fala no versículo 6, fala: e disse Deus: haja uma expressão no meio das águas, e haja a separação entre águas e as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estava embaixo, né? Debaixo da expressão e as águas que estava sobre a expressão. E assim foi, e chamou Deus a expressão de céu. Então houve uma separação nas águas também, né? Ele fez uma separação, que são as nuvens, né? Então, se eu aprendo nessa palavra aqui, em Gênesis, que há uma separação, irmão. Os que são de Deus, os que não são. Porque todos nós teremos uma escolha, o que se vir. Jamais podemos forçar você fazer uma escolha. A escolha tem que nascer dentro de você. É você que faz a escolha. Ou serve a Deus, ou serve o mundo. Sabemos que aqui na Bíblia chama o mundo de trevas, né? A terra aqui é chamada de trevas, aqui, ó. Né? E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. A terra é chamada de trevas. Então, se você não está servindo a Deus, você está nas trevas. Não sou eu que digo, mas a Bíblia que fala dessa forma. Você pode pegar a tua Bíblia aí no livro de Gênesis e ler. Aqui fala, né? A terra era sem forma e vazia. O soberano, né? Que fala aqui na palavra. Sabemos que o soberano Deus é perfeito e criou com excelência tanto os céus quanto a terra e tudo mais. Então, como entender que a terra era sem forma e vazia? Muito estudioso, né, da Bíblia acredita que isto aconteceu quando Lúcifer, que era o princípio ou principal anjo de Deus, né, comandou uma rebelião no céu e arrastou contigo a terça parte, né, dos anjos. Por conta disso, o Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, né? Bem como os seus seguidores dele, o céu continuou a ser como antes, perfeito, e a terra, no entanto, sofreu com a sua presença, né? Porque
Esse anjo Lucifer, ele era um anjo de luz, mas ele se rebeliou no céu, ele se rebeliou com Deus. E Deus foi obrigado a expulsá-lo do céu. E você sabe que ele não veio só, ele carregou os seguidores dele. Por isso que a gente diz que nós devemos aceitar a Jesus, para nós ser seguidores de Jesus. Porque para você ser seguidor de Jesus, você tem que fazer a vontade dele, você tem que seguir ele. E como a Bíblia diz aqui sobre o Lucifer, ele tinha os seguidores dele, né? E como ele foi expulso do céu, ele carregou os seguidores, foi junto com ele. Então seja seguidor de Jesus, né? Siga a Jesus, faça a vontade dele, que você vai ver como vai transformar a sua vida, né? Eu queria continuar nessa leitura, mas amanhã nós continuaremos no capítulo, no versículo 11 ao 19. Nós vai ler amanhã, concluir essa mensagem, né? Para que nós venha aprender mais de Jesus, né? Deus abençoe a todos e vamos entrar em oração para assim agradecer a Deus o que Deus tem feito em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, para assim nós estaremos mais e mais firmes na Sua presença. Aprendemos mais da Tua palavra. Que o Senhor venha a cada dia mais nos ensinar, nos colocar à Tua direita, para que nós venha ouvir a Tua voz, para que nós também venha andar juntamente contigo. Que o Senhor venha nos ensinar a seguir, a fazer a Tua vontade, a ser seguidor, Pai. Nós queremos Te seguir, nós queremos estar contigo. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar mais e mais a seguir essa caminhada, nos livrar, nos dar livramento e nos abençoamos. É o que nós te pedimos já, te agradecendo em nome de Jesus Cristo e o nosso Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.